Daremos início à Conferência Cenário Político, Eleições 2018. Informamos também que haverá espaço para algumas perguntas no final da conferência e pedimos que sejam feitas somente por escrito e entregues às nossas recepcionistas. Convidamos o senhor Murilo de Aragão, cientista político, para subir ao palco. Murilo de Aragão é advogado, jornalista e cientista político. É articulista do jornal O Estado de São Paulo. É professor da Columbia University e CEO da Arco Advice, mestre em ciência política e doutor em sociologia pela UNB. Com a palavra, o senhor Murilo de Aragão. Bom dia a todos. Cabe a mim, em primeiro lugar, agradecer o convite ao Alexandre Lira, ao Sérgio Andrade, doutor Jorge Gerdau, meu querido, fraterno amigo de muitas lutas, Marco Polo e todos os demais aqui, com quem eu já cruzei na minha trajetória como analista político. Em segundo lugar, dizer que cabe também a mim a tarefa inglória de tentar esclarecer para os senhores e senhoras o que vai acontecer no cenário eleitoral brasileiro. Eu tenho o privilégio de ter acompanhado de perto todas as sucessões presidenciais desde o início da nova República. Eu estava no Congresso quando o Tancredo foi eleito, também estava no Congresso na direta já, na Constituinte, posse do Collor, impeachment do Collor e por aí vai. Nunca houve uma eleição tão complexa desde a eleição de Collor, por razões que eu vou mencionar aqui. E antes de eu dar o meu vaticínio, ou o meu palpite, que eu digo que é meu lado mandinar, de quem vai ganhar a eleição, ou quem vai para o segundo turno, mais importante é fazer uma reflexão sobre as condições do momento político brasileiro e que essas reflexões provoquem em vocês as suas próprias conclusões sobre o que pode acontecer. E nós temos hoje aí uma eleição que é diferente por pelo menos 5 fatores. O primeiro deles é a Operação Lava Jato, que destruiu o sistema político, não de uma forma imediata, mas de uma forma sistêmica e permanente, que paralisou muitas lideranças e tem um efeito direto sobre a cena eleitoral de hoje, tanto em colocar o Lula como grande organizador do processo eleitoral, porque a eleição se dá em torno da figura do Lula, se ele concorre ou não concorre, e também pelo fato de que a Lava Jato desmontou o governo Temer. Então, nós temos aí, como consequência direta, uma eleição que há muito tempo não ocorre, tendo um governo fraco, um governo sem condições de organizar o seu mundo político. E quando ele não consegue organizar o mundo político, o centro, que gravita em torno dele, se divide e vai buscar outras alternativas. A outra consequência da Lava Jato foi, obviamente, o impeachment da Dilma. E o impeachment da Dilma, além das consequências políticas e partidárias, ela tem também consequências culturais e sociais, porque ela o impeachment encerra um longo reinado do pensamento de esquerda no Brasil e deixa parte da inteligência brasileira órfã. E essa orfandade da esquerda, que se manifesta na imprensa, na academia e nos sindicatos, é devolvida para a sociedade como uma ressaca, abalando as instituições, descaracterizando as instituições.
Então, houve um agravamento na desinstitucionalização do Brasil a partir do impeachment de Dilma, como essa postura anti-justiça do PT, com a tentativa de envolver a ONU no debate da prisão do Lula, entre outros. Esse desarranjo institucional tem uma consequência no processo eleitoral, combinado com a Operação Lava Jato, de criar um ambiente propício para que surjam novos atores. E eu digo que o Bolsonaro é produto dessas duas vertentes. Quando a política foi demonizada diariamente pelos grandes veículos de comunicação, especialmente pela televisão, e a resposta é buscar alternativas fora do mundo político. E aí, a primeira que surge, para a ironia desse pensamento predominante no Brasil de esquerda, é o Bolsonaro, que é totalmente anti-esquerda no país. Então, é uma consequência desse processo. A outra consequência são as regras. Nós não temos mais o financiamento empresarial de campanha, que era até, como debatimos há pouco, uma válvula de escape para a renovação, porque o empresariado, quando financiava, também permitia que outsiders pudessem se alavancar dos recursos para ter uma campanha forte, e aos poucos estariam dentro do processo político. Mas as regras atuais beneficiam, sem dúvida, os que estão no jogo do poder, por isso que o número de candidatos caiu dentro dos partidos tradicionais e aumentou muito fora do âmbito dos partidos tradicionais. Mas as novas regras trazem uma eleição mais barata, onde o teto de gastos para presidente da República equivale ao que foi gasto com o marketing da Dilma, ou seja, a nota fiscal do João Santana foi de 75 milhões, mais ou menos, e hoje esse é o teto de gastos da campanha presidencial. E esse ambiente gera, obviamente, um quadro completamente diferente das eleições. Completamente diferente da eleição de Dilma, a Dilma II, que ainda que tivesse a Lava Jato, mas a polarização estava posta. A Marina ali surgiu, mas aí os fundamentos da campanha, tempo de televisão, dinheiro, predominaram e jogaram a Marina fora da campanha. E há um outro fator, que seria o sexto fator, que é o fortalecimento das redes sociais no Brasil. As redes sociais, elas podem influenciar muito o quadro eleitoral. E hoje o grande debate é saber qual é o tamanho dessa influência. Existem argumentos a favor, existem argumentos contra, que dizem que as forças tradicionais de comunicação, como a televisão, o rádio, ainda podem fazer a diferença. Mas o certo é que hoje temos mais de 100 milhões de contas de Facebook, quase 100 milhões de WhatsApp e outros tantos milhões de Twitter, e há um debate muito intenso nas redes sociais. Essa conjunção de novas regras e redes sociais gerou um fenômeno que é uma longa pré-campanha. Nós tivemos agora a pré-campanha mais longa, provavelmente, da história do Brasil. Começa em outubro, e essa pré-campanha foi cheia de eventos. Luciano Huck, Datena, Joaquim Barbosa, e outros nomes que surgiram, Flávio Rocha, que surgiram e desapareceram. Ou seja, o debate veio se desenrolando desde outubro, pelo menos. Em outubro do ano passado, a revista Veja publicou, na capa, no início de outubro, uma matéria com a foto do Bolsonaro dizendo a ameaça Bolsonaro. E ali já havia uma análise sobre o potencial desempenho, etc., etc., etc. Curiosamente, aí como uma nota de rodapé, o Bolsonaro não foi desconstruído nesse período de longa campanha. Ele conseguiu se manter ao largo dos ataques, e vem aí transitando e subindo até nas pesquisas. Bom, aí o ponto que a gente está hoje é um ponto de quase 29% de indecisos nas pesquisas espontâneas, com o Bolsonaro liderando sem o Lula, com o drama de Lula dando energia ao Haddad. As pesquisas são relativamente estáveis em agosto. Agora, a surpresa foi a subida do Lula, mas ele
quando ele aparece na pesquisa, ele está pontuando bem, mas o ambiente só vai tomar uma definição clara a partir de 10 de setembro, quando, então, vamos saber se os fundamentos vão prevalecer ou não. Os fundamentos são muito importantes numa campanha eleitoral. Agora, os fundamentos estão sendo desafiados por dois fatores. O primeiro é as redes sociais, e o segundo fator, o tempo de campanha. Entendeu? A campanha curta para a imposição da vantagem dos fundamentos. É uma campanha de tiro curto. E aí traz uma outra reflexão. Tradicionalmente, mesmo quando os fundamentos eram predominantes numa campanha eleitoral, nas campanhas passadas, quem liderava em agosto estava no segundo turno. Aí nós temos uma dúvida, mas quem está liderando? É o Lula ou é o Bolsonaro? Se o Lula está na pesquisa, é ele que está no segundo turno, mas ele não vai estar. Então é o Bolsonaro. Ou o Lula vai conseguir transferir votos suficientes para fazer o Haddad estar também no segundo turno. Então, esse é um desafio muito importante. Analisar se os fundamentos prevalecem e se o Lula transfere votos. A outra coisa, há uma sensação semelhante ao que vivemos no referendo das armas no Brasil, em 2005. 2005 foi um ano diferente, um ano que ganhou na Câmara o Severino Cavalcante, o ano que explodiu o mensalão, quando o Zé Dirceu tentou, numa operação, abater politicamente o Roberto Jefferson e o negócio saiu do controle e virou a confusão que todo mundo conhece. Pois naquele ano houve um plebiscito, um referendo sobre o armamento no Brasil. E era a campanha do sim e do não, do sim ao desarmamento e do não ao desarmamento. Ou trocado, mas com esse intuito aí, sim às armas, não às armas. Pronto, para a possibilidade do cidadão comprar armas, era o artigo 35 da Lei do Desarmamento. A campanha do desarmamento foi financiada pelos bacanas do Brasil, pelos politicamente corretos do Brasil. Todos os atores da Globo fizeram campanha. A Globo, editorialmente, apoiou a campanha. E, às vésperas da campanha, Datafolha e Ibope davam como barbada a vitória do não às armas na campanha. Mas não assim, tipo 60% a 40%, 55% a 45%, nas duas pesquisas. A surpresa é que, quando abrem as urnas, o resultado é 62% a favor das armas e 36% contra as armas. O politicamente correto foi derrotado. Foi derrotado por quem? Pelo voto enrustido. Pelo voto daquela pessoa que não se expõe em dizer, porque tem o medo do patrulhamento social, tem medo de ser exposto a uma situação de ser ridicularizado por estar tendo uma posição fascista, uma posição autoritária, ou uma posição politicamente incorreta. O Brasil de hoje está demonstrando um certo fastio com o politicamente correto. E isso explica, na minha opinião, a sobrevivência do Bolsonaro, a estabilidade do Bolsonaro no processo. O fato de que há, no horizonte, um certo fastio. E o Bolsonaro agrega ainda um outro fator, que é a impressão da combatividade governamental. O governo Temer carece de combatividade governamental. Se ele tivesse combatividade governamental, provavelmente ele estaria hoje com 8%, 9%, até 10% de aprovação. Mas ele aceitou ser expropriado na sua narrativa pelo um debate pouco consistente de culpa. Porque está claro que hoje estão atrás de um crime para o autor. As investigações vão atrás de vários elementos para conseguir incriminar um cara. Não estão investigando um crime para descobrir o autor, não, estão investigando o autor para descobrir o crime. E ele aceita esse jogo, o mundo político aceita esse jogo, e aí, com isso, ele foi desmilinguindo, e está aí, nessa situação. A consequência para a população é ver, não, eu não quero um governo fraco, eu quero um governo ativo, eu quero um governo atuante, eu quero um governo que dê respostas e que pare com o mimimi e o nhenhenhen.
Então, isso hoje alavanca o Bolsonaro, e, na minha opinião, pode alavancar o que eu chamo do voto enrustido. Claramente, quando olhamos a pesquisa, existem duas narrativas. A narrativa do Lula e a narrativa do Bolsonaro. São essas duas narrativas. E os indecisos, que não sabem para onde vão. A narrativa do Lula, ela foi criada de uma forma muito inteligente por ele, né? E ele colocou esse advogado, o Zanin, como porta-voz, e o Zanin fez um trabalho muito bom de proteção ao Lula, ainda que 80%, 70% ou 65% da população não estejam convencidos da inocência do Lula, mas tem 30% da população que acredita e responde apoiando politicamente o Lula. Então, claramente, o Lula conseguiu criar uma narrativa. A outra narrativa é a narrativa do Bolsonaro, que é da segurança pública, do fato de ele não estar envolvido no mensalão, e no fato que, sim, existe no Brasil, ainda que a mídia odeie esse fato, existe, sim, um pensamento conservador no Brasil, que se horroriza com certas cenas de novela, com certos enredos de novela, que não gosta desse tipo de forçação de barra de avanço e progresso de costumes sociais, que se incomoda com esse vanguardismo, né, que é recorrente na nossa cultura. E isso encontra um abrigo na narrativa do Bolsonaro. Evidente que, se ele fosse menos confrontacional e tivesse constituído um discurso mais consistente em relação às mulheres, ao direito da mulher, a situação dele era muito melhor, porque ele hoje tem uma resistência muito grande das mulheres. E essa fragilidade pode custar a ele o lugar no segundo turno, porque hoje o eleitor estratégico é mulher de baixa escolaridade e baixa renda. Esse eleitor é alcançável pela televisão, não é eleitor de net, né? Não é eleitor de TV a cabo, nem é eleitor que consome os seus créditos de celular, não é? Ali do pré-pago, porque a maioria do celular pré-pago é pré-pago para assistir noticiário político. Não vai assistir noticiário político. Então, esse eleitor é um eleitor que pode ser capturado por aqueles que têm os fundamentos mais postos na campanha. Agora, mesmo assim, fica muito interessante comparar o desempenho do Bolsonaro e o desempenho do plebiscito, lá do referendo, desculpe, das armas. Em todos os estados houve uma vitória do não desarmamento, em todos os estados. São Paulo, que foi menos 52%, 53%. Então, isso revela que essa narrativa da segurança, da combatividade governamental, de botar o dedo na cara das corporações burocráticas, de botar o dedo nesses temas de política de gênero, de escola com partido ou sem partido, isso agrada a uma parte expressiva da população. Agora, aí, como esperança para os demais candidatos, a gente vê que, se o Bolsonaro é forte em narrativa, ele é muito fraco na rádio e televisão. Ele é muito fraco nos palanques. E ele é muito fraco nos recursos de campanha. Então, considerando esses itens, como se fosse uma escola de samba, né, ele pontua metade, praticamente, do Haddad e do Geraldo. O Haddad tem a narrativa do Lula, tem a rádio e televisão, tem palanques, tem recursos. Então, a soma disso dá ao Haddad a real possibilidade de ir ao segundo turno. E do Geraldo, a mesma coisa, porque ele tem uma narrativa razoável, que terá que provar ser eficaz na propaganda eleitoral. Ele tem muito rádio e televisão, 40%. Ele tem palanques nos estados todos, ainda que vai ser traído de norte a sul pelo Centrão, mas, mesmo assim, ele tem bons palanques. E ele tem recursos também, porque o PSDB tem muito dinheiro. Então,
curiosamente, se olharmos os demais candidatos, Ciro fracassa na narrativa, também uma narrativa pouco condizente agora, tem um suspiro, porque ele conseguiu inserir no debate eleitoral, mas não sei se isso dará muito voto, a questão do SPC, das dívidas, etc. Mas ele tem a rádio e televisão razoável dele, palanques são fracos e recursos são fracos. E o caso da Marina é mais patético ainda. Ela tem a narrativa silenciosa, né, porque ela não... Ela é uma narrativa... Tipo o Miguel Arraes, quando era candidato, ele só mostrava a mão assim, o povo beijava a mão, ele não falava nada, porque quando o Arraes falava, ninguém entendia. Então, a Marina é mais ou menos a mesma coisa. Mas ela tem o recall, ela é, vamos dizer, uma expressão desse politicamente correto do bem, sabe, assim, dos caras bacanas, tanto é que você vê gente séria do lado dela, André Lara, o Gianetti, né, esse povo que ganhou muito dinheiro aí quer mudar o mundo, né, de uma forma legal, politicamente correta, né, que não se aceita ser de direita, né, porque o cara fica com uma culpa, né, aquele negócio, eu tenho muito dinheiro, mas eu não gosto desse negócio de ser de direita. Então, aí ele fica gravitando em torno dessa... Às vezes eu sou muito politicamente incorreto, viu? Obrigado. Mas ela também não tem uma narrativa tão forte e não tem um tempo de televisão tão forte. Então, ela vai depender... eu comparo essa eleição ali a 5 surfistas que estão ali na arrebentação esperando a onda. A Marina, quando a onda veio, ela remou e não conseguiu pegar a onda. Faltou a energia. Hoje ela está sem a onda. Então, ela vai chegar na praia como? Vai ter que pegar uma ondinha pequenininha, remar muito. Quem está surfando bem a onda é o Haddad e o Bolsonaro. Hoje, se alguém falasse para mim, não, diga aí, quem vai lá? Mandiná, quem vai estar no segundo turno? Eu falo, Bolsonaro e Haddad. Essa é o prognóstico, pelas razões que a gente vê postas no dia de hoje. Quer dizer, ele está chegando ao final do mês, ele mantém a posição dele, e o Haddad consegue, de cara, 16 pontos. Ele tem potencial de chegar a 16 pontos como transferência de voto. Hoje, ele aparece com 4 na pesquisa da Datafolha, né? Sem o Lula. Ele aparece com 4. Aí você diz, não, mas como é que ele vai chegar a 16? Vocês não podem deixar de esquecer que vai haver um drama, um espancamento do drama do Lula na televisão, a partir do final do mês, dia 31. Vai ficar todos os dias o drama. Quer dizer, não vai ser o Haddad que vai fazer campanha, vai ser o Lula. Vai ter uma máscara do Lula na cara, tipo Casa de Papel, entendeu? Assim, né? E isso vai trazer o pessoal do Lula para votar no Haddad. Isso é garantido. A dúvida é se esse volume é suficiente de cara, né? O Haddad, na minha opinião, tem um potencial de 16%. Ele precisa de mais 12%. Ele vai tirar votos de quem? Do Ciro, da Marina e um pouco do Bolsonaro também. Mas, para isso, ele terá que realmente fazer uma campanha competente. Ele tem estrutura. Por isso que o PT não abriu mão da vaga para o Ciro Gomes, porque eles sabem que a estrutura é capaz de levar a um patamar de 16%, 17%, 18% de votos, até mais. Agora, eu disse que quem estaria no segundo turno é ele contra o Bolsonaro. O Geraldo tem chance de ir para o segundo turno? Tem, claro que tem. Tem, porque ele tem os fundamentos fortes, ele tem uma história para mostrar que ele nunca soube contar, ele fez um belo trabalho na segurança pública de São Paulo, mas ele é um candidato analógico, e a população hoje é digital. A população quer formação rapidinha, a população não quer ficar aquela história, aquela lenga-lenga, né? Aquele meio campo que fica com a bolinha assim, passando para o lado, né? Ali, né? O pessoal quer entrega, quer que o cara saia correndo, dispute a bola e caia lá na placa de anúncio, né? Que fique todo sujo da grama, né? Que sangue nos olhos e na camisa também.
ele, com as estruturas que ele tem, ele pode tirar votos do Bolsonaro, é natural, porque o Bolsonaro tem uma parte muito expressiva e praticamente toda de votos chamados azuis, né? Ele pode tirar votos de uma parte da Marina, sim, porque é esse público de centro que é politicamente correto, etc., de repente olhou, Marina não vai dar, não, melhor que vá o Geraldo do que o Bolsonaro. Então, ele tem um fenômeno de voto útil que ele pode tomar da Marina, e ele pode tomar também votos, ele pode tomar votos também, ele deve tomar votos também do Álvaro Dias. E do Henrique ele não tem votos para tomar, mas... Desculpa. Meu querido amigo Henrique Meirelles, mas está ali, né? Enfim, então, a gente não pode dizer assim, não, o Geraldo está fora. Não, não está fora, não está fora. Quer dizer, uma coisa é você fazer crítica política. Crítica política você faz, você dá seu palpite, você dá a sua opinião ela é contaminada pelas suas expectativas, pelos seus anseios. Eu, claramente, gostaria que o Haddad não fosse para o segundo turno. Não que eu seja anti-esquerda, até porque eu me identifico pessoalmente com um cara de centro-esquerda, mas é porque eu acho que a esquerda que existe no Brasil ela é absolutamente retrógrada, conservadora, reacionária, ela é tudo de ruim. Então, não é bom para o Brasil voltar a ter um governo de esquerda onde não se tenha mais aquela abertura que o Lula deu para outras ideias e outras correntes e que moldou o sucesso no mandato dele, ali, 4, 5 anos no mandato dele. Eu temo que a gente tenha aí um governo Dilma mais preparado, vamos dizer assim, pelos fracassos, né, e mais intervencionistas e tudo mais. Enfim, mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que hoje a gente tem que pensar nessas hipóteses. E, por fim, para provocar, o ano de 2019 é um ano de imensos desafios. E por isso que a eleição desse ano tem um caráter estratégico para o Brasil. Ela é quase tão ou mais importante que foi a de 2002. 2002 foi uma eleição que marcou o fim de uma época, né, a chegada de um presidente de esquerda, né, e as instituições serem testadas, né, por um governo de esquerda, com vocações que eram descritas de forma bem intervencionista, e aí a própria sociedade, sistema financeiro, o governo que saía, Fernando Henrique, conseguiram mediar e nós chegamos a um consenso. O Brasil é um país de consenso. O ano que vem, os consensos, ou a nossa habilidade de fazer consensos, vai ser testada de forma bastante intensa, porque, ao lado da obviedade da crise fiscal, que deve determinar o aumento da carga tributária, temos ameaças de crise hídrica com repercussões na parte elétrica, nós temos epidemias, coisas que estavam fora do radar no Brasil. A gente pode ter epidemia. Hoje, a cobertura de sarampo está chegando de vacinas a 51%. Quer dizer, as epidemias têm repercussões econômicas. O enfrentamento ao crime organizado pode gerar também efeitos colaterais com efeitos econômicos e sociais. Mobilizações, como foi a mobilização dos caminhoneiros, também podem se repetir. Quer dizer, hoje a mobilização que antes era feita por sindicatos, os sindicatos deixam de ter força, mas a mobilização usando as redes sociais passa a ter uma força muito grande. Então, isso tem que entrar no cálculo de risco do ano que vem. O desemprego continua muito alto, com repercussões políticas e econômicas, e, por fim, isso tudo deságua na capacidade do novo governo de enfrentar esses problemas, de enfrentar as reformas, de enfrentar o desaparelhamento do Estado e de criar uma base e uma agenda de governabilidade. Então, são riscos muito sérios. A felicidade nossa é que 90% dos nossos riscos são nossos mesmos, né? Nós temos a capacidade de criar problema para nós mesmos, né?
O Roberto Campos dizia que o Brasil não perde a oportunidade de perder uma oportunidade. Eu digo, eu acrescentaria dizendo, o Brasil não perde a oportunidade de criar um problema para si mesmo. Então, nós temos, assim, uma certa fraternidade com os argentinos, que é a capacidade enorme de criar problema para nós mesmos, né? Então, esses problemas todos aí que estão colocados, a maioria deles são nossos, de gestão, de participação social, de entendimento. E, entre outros, tem a judicialização da política, a politização da justiça, os efeitos ainda remanescentes da Operação Lava Jato. Enfim, ora, eu paro por aqui, acho que já falei demais, para poder responder algumas perguntas objetivas que acho que seriam mais úteis para vocês. Muito obrigado. Senhoras, senhores, perguntas, por gentileza? Teremos um microfone. Sim, uma pergunta aqui, por favor. Oi. A minha pergunta é sobre o Partido Novo, que a gente escuta muita gente aí dizer que vai votar e que tem simpatia. Queria saber se, na sua opinião, é algo crível, ou quando ele será crível. Porque parece que não é o caso dessa vez, né? Bom, o Partido Novo é uma grande ideia. Eu, pessoalmente, acho que eles cometeram alguns erros estratégicos na caminhada que estão fazendo. Mas, tanto o Partido Novo quanto movimentos como o Renova Brasil, do Eduardo Mufarrege, são muito interessantes para trazer pessoas que gostariam de participar da política, mas têm medo de entrar na política tradicional. Como a participação das elites brasileiras no processo político é muito ruim, então, quando se cria canais como o Partido Novo, como o Renova e outros, é auspicioso para o futuro da política. Agora, eu não vejo ocorrendo uma onda na sociedade dessas imprevisíveis que levante o Partido Novo a uma situação imediatamente de relevância política maior do que a relevância social. Ele hoje é relevante socialmente falando, deve continuar, deve prosseguir, deve corrigir seus rumos em termos de como operar. Um partido que se pretenda renovar a política tem que renovar a ação partidária, e a ação partidária tem que ser intensa, tem que ser permanente. Quer dizer, eu vejo que o partido político tem que ser quase como uma igreja evangélica, né, que tenha uma interação semanal com o seu militante, né, que tenha um debate permanente, que não seja apenas um aparelho de ganhar eleições de tempos em tempos. Agora, é auspicioso, sim, porque eu me lembro que há alguns anos, uma vez eu disse isso na Globo News e causou muita repercussão, que eu disse, não, ninguém quer que os nossos filhos sejam políticos. Queremos que eles sejam Armínio Fraga, Luiz Fernando Figueiredo, né, Pércio Arina, né, porque são os caras que estão mandando, né, ou então jogador de futebol. Né. Mas político, não, pelo amor de Deus. Então, o fato é que hoje a participação na política, junto a esses segmentos mais esclarecidos, está tendo no Partido Novo e no Renova Brasil um veículo de expressão e que é muito importante. Mas não vai dar certo imediatamente, até porque as regras hoje favorecem os que estão lá. Então, a renovação deve ser uma renovação dos 30% no Congresso, na Câmara, dos deputados, sendo que uma renovação suja, que vem gente que foi deputado, que foi senador, que foi governador, e talvez se um terço dessa renovação for renovação de verdade, que eu não acredito que alcance esse percentual, vai ser extraordinário para o país. Murilo, a pergunta que eu faria, você já respondeu, que seria a tua expectativa em relação à renovação do Congresso. Mas há uma curiosidade. Como é que você imagina, no caso do novo presidente, que se estabeleça a sua base de apoio parlamentar?
Quer dizer, no caso do Alckmin, a gente conhece quais foram todas as coligações feitas, mas no caso especificamente de um Bolsonaro, né? Tendo em vista o pano de fundo que você já falou da renovação desse Congresso. Bom, o Bolsonaro tem uma base que abarca pedaços do centrão já. Aquilo que eu falei no início, que um governo politicamente fraco causa a fragmentação do centro político brasileiro. E o Bolsonaro se beneficia dessa fragmentação. Diz ele ter 110, outros dizem que é 140 deputados que o apoiariam. Eu não vejo nenhum grande problema de se constituir uma base de segurança para o Bolsonaro. Não acho que ele irá repetir o erro do Collor, por exemplo, que governou achando que os 100 dias de graça, o primeiro ano ele iria mandar no Congresso de qualquer maneira, abusou das medidas provisórias e não tinha um diálogo consistente com o Congresso. Quando ele acordou, aí ele trouxe o Bornhausen, trouxe Ricardo, como é que era o ministro da Indústria e Comércio, enfim, e outros tentando estabelecer um diálogo, mas já era tarde. Eu não acredito que, quer dizer, eu acredito que ele terá cuidado em manter a agenda na mão, ter uma base mínima no Congresso e um debate de temas que estão mais ou menos vamos dizer, cozinhados no Congresso, né? Então, a questão da reforma da Previdência. Hoje tem 250 deputados que votariam a favor da reforma. Enfim, então, eu vejo aí que a reforma pode passar, primeiro, não será ideal, segundo, ela terá uma conta a ser paga, né? E terceiro, ela só vai ser boa daqui a 30 anos, porque as novas regras é que vão ser boas e vão começar a causar efeito. Eu acho que o Bolsonaro tem condição de fazer alguma coisa, de ter uma base política. Agora, por outro lado, ele não pode cometer erros seguidos. Segundo, ele vai ter a má vontade da imprensa, né? Vai ser como o Crivella no Rio de Janeiro, que a imprensa todo dia fica buscando alguma coisa para fragilizá-lo, fora dos seus próprios problemas de gestão. Enfim, então, uma operação de risco, mas eu acredito que, pela experiência até dele dentro do Congresso, né, ele sabe como funciona, né? Tem essa pergunta aqui, sim. Existe chance de efetivamente filtrar os candidatos, passado limpo, compromisso com a democracia e novas medidas contra a corrupção? Sobra alguém? Ora, essa é uma pergunta muito romântica, né? Assim, é uma pergunta fofa. É uma pergunta fofa, porque, ora, existe a lei da ficha limpa, né? Ela começa já a trazer uma revolução. Não uma revolução, mas uma reforma. A ficha limpa é um exemplo da sociedade, dessas transformações que ocorrem na sociedade. Eu não quis ir muito atrás, quando falei da Operação Lava Jato, mas o Mensalão é pai da Operação Lava Jato. E a ficha limpa é filha do Mensalão. Já é a primeira filha, quer dizer, a Mensalão também é pai da lei da ficha limpa. Então, é um ponto. Então, o que eu quero dizer é que, efetivamente, a gente tem que filtrar, nós temos que filtrar os candidatos, né? Nós temos que filtrar o candidato. Temos que olhar se eles têm compromisso com a democracia. Claro. E novas medidas contra a corrupção. A medida contra a corrupção, o Brasil tem muita lei contra a corrupção. O problema é a aplicação das leis, o problema é de uma atitude, o problema é de enfrentar um fato pouco mencionado no Brasil, porque a inteligência aceita a inteligência que predomina no Brasil, aceita essa situação como normal, que é o caráter subalterno da sociedade brasileira perante o Estado. Quem manda no Brasil é o Estado. A sociedade serve ao Estado, não é o Estado que serve à sociedade. Então, o fato dessa relação ser opaca, autoritária, intervencionista e covarde leva à existência da corrupção. A corrupção ela é fruto dessa situação. Claro que tem também comportamentos culturais da nossa parte. Entendo comportamentos culturais da parte da sociedade brasileira
nós temos que impor padrões de escolha dos deputados. Agora, por outro lado, a gente está numa guerra. Nós estamos numa guerra. Quer dizer, uma guerra para fazer um país melhor. Nós não somos a Suécia ou a Noruega, onde as coisas já estão estabelecidas, e discutindo se a cor da escola vai ser laranja ou verde, ou se vão ensinar empatia ou não no currículo, na grade escolar do primeiro grau da Dinamarca. Nós não vivemos esse país dos sonhos, nós vivemos um país de pobreza, de miséria, de ausência de saneamento, de corrupção pequena, média e grande, de aparelhamento do Estado, de poderes burocráticos muito fortes, de uma carga tributária complexa e injusta. Quer dizer, nós temos vários temas que devem ser enfrentados antes da gente discutir se a parede da escola vai ser azul ou branca, ou se a gente vai ensinar empatia ou não no currículo do primeiro grau. E aí, se formos escolher o melhor, pode ser que o melhor não chegue. Então, essa questão de valorizar, escolher o melhor, a gente tem que pensar que temos que escolher o melhor possível. E aí, sobra alguns, claro. E também, finalizando, porque é a última pergunta, não há como achar que se vai construir um país do zero. Nós somos produtos do nosso passado. Nós somos produto do que nós fizemos no passado. E a reconstrução do país vai passar por gente que está no passado também, e que fez coisas boas, que fez coisas ruins e que fez coisas mais ou menos. Então, também não acredito que se a gente possa zerar o Congresso e dizer, olha, vai começar 513 deputados zerados, novos, que nunca foram políticos e construir um país maravilhoso e lindo. Não é assim que funciona, isso não é realista. Então, vote no melhor possível. Pode ser que melhore. Muito obrigado.